A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Bem, meus queridos amigos e irmãos, novamente aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, que é radioriodejaneiro.digital, entrando no ar o programa A Consolação de Jesus. Programa que tem o objetivo de estudar o Novo Testamento sob a ótica da doutrina espírita. E nós hoje vamos abordar um versículo, apenas um versículo, mas que nesse versículo tem muito conteúdo. É o chamado de Mateus. Está lá no Evangelho de Jesus, segundo o próprio Mateus, capítulo 9, versículo 9. Vejam como é o chamado de Mateus, como Jesus o chama e como Mateus reage a esse chamamento. Antes da leitura do trecho, nós queremos lembrar que o programa A Consolação de Jesus vai ao ar aos sábados das 9 às 9h55, com reprises às terças-feiras das 16h30 às 17h25, através da nossa Rádio Rio de Janeiro, AM 1400 kHz, e também em radioriodejaneiro.digital, que é o site da rádio. Você pode então ouvir o programa, baixar o programa, enviar para os seus amigos, para quem você quiser, para poder divulgar o programa A Consolação de Jesus e divulgar, claro, toda a Rádio Rio de Janeiro. Vamos então à leitura do trecho, como disse, está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 9, versículo 9. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Este, levantando-se, o seguiu. Aí está, meus irmãos, o trecho lido de hoje. Vejam que nós temos aqui algo que entendo eu, não sei se os nossos irmãos que irão fazer o comentário hoje têm o mesmo pensamento, mas entendo eu que todos esses irmãos que participaram mais diretamente com Jesus desse evento que ocorreu há 2000 anos, eles já tinham sido preparados anteriormente, ou seja, antes de reencarnarem, eles já tinham sido preparados, cada um com a sua tarefa. Aí muitos pensarão, mas e Judas? Foi preparado para trair Jesus? Não. Aquela condição era do próprio Judas. Ele tinha a propensão para fazer aquilo. Jesus sabia muito bem que ele tinha tudo para fazer aquilo. E foram se desenrolando os fatos até que Jesus viu que ali não tinha outra condição, porque ele já tinha se organizado a ponto de trair, entre aspas, Jesus, e isso é um papo para quando nós estivermos com essa questão da traição de Jesus por Judas, mas queremos dizer que a reencarnação de todos esses 12 apóstolos diretos, e depois o substituto do Judas também,
foram preparados, né? As reencarnações deles foram preparadas antes deles reencarnarem aqui. O que salta aos olhos para nós, a gente tem que ver primeiro que Mateus, ou Levi, que era o nome dele, era um coletor de impostos, por isso ele estava na coletoria, no local onde se coleta os impostos, que as pessoas iam lá para pagar os impostos. Esses coletores de impostos ou publicanos, eles arrendavam ou alugavam um território, um local. Vamos imaginar se fosse aqui no Rio de Janeiro, alugavam, por exemplo, a Portuguesa aqui na ilha, alugavam o Tauá aqui na ilha, ou a ilha inteira, dependendo da condição daquele cobrador de impostos. Então eles alugavam por X e aí iam cobrar os impostos dos moradores e comerciantes daquela região que foi alugada por eles. E com certeza o X se multiplicava por muitas vezes. E vejam que Mateus, mesmo tendo essa condição de um publicano, um cobrador de impostos, que ganhava muito dinheiro, ele não titubeia, ele se levanta e segue Jesus. Não acho que aconteceu exatamente assim, mas é assim que está escrito e a gente precisa analisar aquilo que está escrito, para depois a gente pensar em algo tipo, ele foi chamado e ficou ali ruminando aquela possibilidade até que ele tomou coragem e foi. Pode ter sido isso, ou pode ter sido sim, instantaneamente, naquele exato momento. Mas nós temos outros irmãos que podem e vão falar conosco a respeito desse texto, desse único versículo, e tem muita coisa aqui que pode saltar aos olhos dos nossos irmãos que não estamos vendo nesse momento. Vamos então acompanhar. Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez reunidos para conversarmos sobre tão importante passagem e impactante passagem, conforme o João acabou de dizer aqui para a gente, numa única frase, num único versículo, não é? Nós temos tanta coisa para dizer, tanta coisa para dizer. E podemos ter aqui dentre nós diversas visões diferentes a respeito disso, não é? Isso aqui é bacana quando a gente vai analisar à luz da doutrina espírita, não é? Eu pensei logo numa situação que a gente vai encontrar no livro Pão Nosso, na lição número 102. Eu vou trazer daqui a pouquinho. Antes, porém, eu gostaria muito de dizer que foi tão impactante a passagem, né? E o chamado de Jesus a Mateus para que ele o seguisse, que aquilo era capaz de tocar profundamente a quem ele estava se referindo, com quem ele estava falando. Porque ele falava de uma firmeza tão grande e as pessoas, sim, né, que teriam realmente essa ligação e teriam uma compreensão e teriam uma determinação de que a partir daquele momento estariam aptas a mudar, não é? Se encantariam, entre aspas, com as palavras e o chamado do Rabi da Galileia para a renovação, para a mudança. Porque é isso que a gente precisa verificar, né? Então, o que aconteceu, né, na minha visão, no meu ponto de vista, ali, era o momento de Mateus amadurecer com relação a tudo que ele vinha fazendo até aquele momento, tá? Então, na lição 102 do livro Pão Nosso, nós vamos encontrar Emmanuel falando com Chico Xavier a respeito do título Nós e César. A mensagem é pequena e ele vem dizendo assim: em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas.
coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Olha só, aqui Jesus já começa a falar para ele, nesses primeiros parágrafos, a respeito de compromissos materiais e que a gente precisa, todos nós precisamos separar uma coisa da outra. É necessário o compromisso material para a nossa sustentação, para a nossa sustentabilidade, até para o nosso progresso, porque no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar Allan Kardec indagando aos espíritos sobre a lei do trabalho, que a lei do trabalho coloca em movimento as forças e a intelectualidade do ser, do homem, e a inteligência dele. Então ele começa a discernir sobre o que é necessário para ele se manter, e sobre aquilo que é necessário para ele prosseguir, depois do desencarne. Tá? E ele continua dizendo assim, Emmanuel, é imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Sem dúvida, vamos dar o que pertence, a cada um o que pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. Preferível é que os discípulos se sacrifiquem e sofram a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos. Recorda-se, já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é a do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Olha aqui, como é que ele fecha, não é? Como é que ele fecha aqui uma passagem tão importante que lá no título ele destaca, sim, sem dúvida, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 12, versículo 17, A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então o momento do Mateus naquele momento era o momento dele descobrir que ele precisaria também dar a Deus o que era de Deus, independente do trabalho dele, e se modificar a partir daí e conseguindo entender, através do esclarecimento sobre a vida futura, sobre o espírito que vai prosseguir sua romanagem, sua viagem, não é? Em busca de novas experiências, em busca de evolução. Então ele precisaria mudar os hábitos, mudar a forma como se trabalha, não é? Sem dúvida, oferecendo sempre o melhor numa linha muito boa, de relação entre as coisas materiais e as coisas espirituais. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez refletindo sobre a mensagem do nosso Mestre Jesus para as nossas vidas, para que possamos conhecer e colocar em prática tudo aquilo que Ele nos deixou, para que possamos ter uma vida mais feliz, mais sadia e com propósitos, alinhada ao propósito que Ele veio trazer para cada um de nós, assim como o nosso irmão Levi, que depois será chamado de Mateus. Mas quem era esse homem quem Jesus viu cobrando impostos, olhou para ele e disse: segue-me. E que na Bíblia diz que ele imediatamente o seguiu. Porém, como João disse, pode não ter sido exatamente assim, pode ter sido que
Levi foi para casa e ficou ali pensando naquele chamado, na figura de Jesus e refletindo se era o momento mesmo de sua libertação. Porque Jesus veio trazer a libertação com aquele chamado, trazer a libertação do velho homem para Levi. E seria chamado dali em diante de Mateus. Na Bíblia, eles trocam de nome quando trocam de propósitos, né? Então a gente vê muitos, por exemplo, como Paulo, né? Que era chamado Saulo e depois passa a ser chamado de Paulo, e outros, né? Simão, depois passa a ser chamado de Pedro, e Levi também, que depois passou a ser chamado de Mateus. É que tem significados, né? Esses nomes são significados de uma nova vida, era como se fosse uma nova identidade, né, deles. Então, ali, naquele momento, Jesus vê Levi sentado cobrando impostos. Quem era Levi? Era um cobrador de impostos que cobrava além, né? Era exorbitante aquilo que ele impunha, não ele, né? Mas ele seguia as ordens, impunha sobre aquele povo já sofrido, pobre, humilhado, né? por Roma. E ele era um cidadão judeu servindo aos anseios de Roma. Então ele era visto pelas pessoas, pelos seus irmãos, né, seus compatriotas, como um traidor. Mateus devia ser odiado pelas pessoas, né, deveria ter ódio, rancores, porque estava tirando das pessoas o pouco que eles tinham. E Levi estava ali, ele ainda não era Mateus. Antes do chamamento, ele ainda não era Mateus. E Levi, ele viveu aquela vida até aquele momento, até que Jesus chega na sua vida. Olha, deve ter olhado, penetrado em seus olhos, visto o profundo da sua alma, e deve ter tocado o coração de Levi naquele momento. E ele viu a oportunidade de transformação de vida, de uma nova vida, de uma nova existência, de uma existência com propósito. E nesse momento ele deve ter não se recordado, né, da missão dele, do acordo espiritual que ele fez no plano superior, mas ele deve ter sentido ali naquele momento que era tudo que ele precisava, que dali em diante a vida dele ia fazer sentido. Ele sentiu ali pelas vibrações fraternas de Jesus que era o momento dele segui-lo e fazer diferente em sua vida, e que a vida dele ia ter sentido, mais felicidade, mais alegria, apesar de ter que abandonar aquele ofício, né, que ele ganhava muito bem, que ele era uma pessoa bem remunerada. Ele teve que abdicar disso, né? Ele teve que deixar de fazer aquilo para seguir Jesus, onde Jesus dizia que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas Mateus, agora já Mateus, porque ele aceitou o chamado de Jesus, ele viu nessa oportunidade, mesmo deixando para trás o seu ofício, o valor que ele recebia, sem ganhos materiais, mas ele resolveu seguir Jesus, dizer sim para Jesus, dizer sim para a sua nova vida, para a sua transformação, porque naquele momento ele estava sendo conectado, alinhado com o seu propósito realmente de vida que ele veio fazer aqui naquela existência, naquele tempo. Mateus e os apóstolos, eles não tinham ideia daquela convocação, né? De qual seria a extensão do trabalho que eles iriam realizar junto a Jesus. Nem tinham ideia da grandeza da missão de Jesus, que aquele rabi iria transformar o mundo,
estabelecendo um marco divisório de eras, antes e depois do Cristo. Mesmo assim, eles decidiram seguir Jesus. E a expressão dita "segue-me" por Jesus, dita a Mateus, antes de tudo, ela é uma amorável convocação ao trabalho do bem. Ele estava ali, naquele momento, sentindo que poderia fazer, que poderia ser tudo aquilo que ele gostaria e que não tinha tido a oportunidade e que não sabia como começar. E Jesus disse como começar: vem, me segue. Olhando, o chamamento de Mateus e trazendo para nós, que também temos um chamado, todos nós temos um chamado, tanto nós que estamos aqui, quanto os que estão em casa nos ouvindo, todos nós temos um chamado feito pelo Mestre Jesus, ao propósito de vida que nos foi acordado antes mesmo de virmos para este planeta. E essa convocação de Jesus a colaborar com a obra divina, de melhoria espiritual nossa e para a nossa humanidade, é que se procura eliminar o egoísmo, que a gente para de olhar só para si, para os nossos problemas, para a nossa vida, para os nossos desafios, para as nossas condições e para olhar para a grandeza do trabalho, para a grandeza de Jesus e do que Ele nos ensinou e colocarmos em prática em nossa vida. Nesse sentido, a doutrina espírita nos oferece os instrumentos do entendimento, não é mesmo, meus irmãos? Do equilíbrio e da sensatez necessários ao seguir Jesus. É uma tarefa desafiadora, não é mesmo, meus irmãos? Não é fácil. Temos que anular nossas vontades da carne e viver de acordo com a essência do Espírito. Temos que abandonar muitas vezes coisas que gostamos de fazer, de pensar e de sentir, para viver esse chamado na sua essência, com o coração vibrante. Quando Jesus faz o chamado a Mateus, talvez tenha chocado até mesmo alguns, porque Jesus não vê o que fazemos de errado, como Mateus ali estava fazendo, mas ele penetra no nosso íntimo e nos conhece melhor do que nós mesmos, e ele nos oferece a oportunidade de cumprir nossa evolução, de nos melhorarmos, nos chamando a segui-lo, e não há ofício melhor que trabalhar em sua seara. Que bom ouvir aí o nosso irmão Renato, nossa irmã Fabiana, com uma visão bem interessante a respeito do fato que se deu com Levi. Foi muito bom a Fabiana ter trazido essa questão dos nomes, que alguns dos personagens da Bíblia alteravam os nomes para que aquilo ali ficasse realmente bem marcado, um momento de transição da vida deles, né? Muito importante que nós entendamos isso que a Fabiana nos trouxe de informação. Nós também, e eu acho que tanto no falar do Renato quanto da Fabiana, nós temos aí essa questão da emoção, a emoção que é quando a gente sente verdadeiramente esse, entre aspas, chamado do Cristo. O chamado do Cristo é, na verdade, um chamado íntimo, está dentro de nós. E esse chamado íntimo, ele faz com que a gente perceba que já não estamos bem, já não estamos satisfeitos com a vida que a gente estava levando, e aí a gente resolve mudar. Mas é algo que acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas, meus queridos amigos e irmãos, nós vamos agora fazer uma pausa e voltamos no segundo bloco, mas não sem antes informar o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 21 98459 3950. Até já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus.
Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós de volta com o programa A Consolação de Jesus, na segunda e última parte do programa, onde nós estamos abordando o chamado de Jesus a Levi, que depois passa a ser chamado de Mateus, como falamos na primeira parte, e nós temos aí já a fala da Fabiana, a fala do Renato, e agora nós vamos trazer o nosso irmão Henrique Parente, mas antes eu queria dizer que o programa A Consolação de Jesus tem o propósito de estudar o Novo Testamento da Bíblia, só que com a visão da doutrina espírita, com o esclarecimento que a doutrina espírita consegue nos passar, pela clareza, pela certeza de muitas coisas que só são explicadas à luz do Espiritismo. Não adianta a gente querer explicar de uma outra forma, que vai ficar muito difícil a explicação. A gente vê aí várias explicações para algumas passagens bíblicas, e são explicações assim, como Paulo de Tarso dizia na sua epístola: quando eu era menino eu comia coisas de menino, agora que cresci não como mais coisas de menino. Então nós já crescemos alguma coisa, já aprendemos um pouco mais. Agora a gente já consegue compreender melhor as escrituras, e através da doutrina espírita, que é a chave, como Emmanuel fala, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, sem a chave a gente não consegue abrir a porta. E o próprio Jesus, eu diria, é a própria chave, porque ele volta como Espírito de verdade a comandar a terceira revelação, a comandar esse conhecimento, sendo agora dito claramente para todos nós. Bom, o programa A Consolação de Jesus vai ao ar todos os sábados às 9 horas da manhã, com reprises às terças-feiras, 16h30. E nós agradecemos muito o seu carinho, muito a colaboração de cada um de vocês, porque quando vocês mandam suas mensagens de texto para o programa A Consolação de Jesus, pelo WhatsApp 21 984593950, você está ajudando a fazer esse programa, né? Então, vamos ouvir agora o Henrique, e depois eu volto para falar a respeito do próximo tema, e para falar também a respeito das pessoas que mandaram seus recadinhos para nós. E aí, Henrique? Irmãos do programa A Consolação de Jesus, ouvindo aqui e refletindo a respeito desse versículo para nós no estudo de hoje, para as nossas reflexões, é a convocação de Mateus, ou a vocação de Mateus para realizar esse trabalho incrível de dedicação ao conhecimento, à convivência com o Mestre Jesus e à prática daquilo que ele via e ouvia. Eu me lembrava da cena de um filme muito importante, né, na nossa cultura, vinda de um grande diretor, um gênio, chamado Franco Zeffirelli, onde ele foi responsável, né, pela produção do filme Jesus de Nazaré. Existem vários filmes a respeito de Jesus, a vida de Jesus, mas esse especificamente, Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli, ele tem ali as mãos mágicas desse grande diretor e produtor. E o Zeffirelli, ele retrata aquele momento em que Jesus vai jantar com Mateus, cria, né, um clima nesse sentido, porque o cineasta, eles constroem lacunas, às vezes, que para que isso alcance, né, a compreensão ou o sentimento do público, que às vezes não está escrito nos textos, como aqui vemos na Bíblia, e em outras obras clássicas também. Afinal, precisa ser levado para o cinema, né, nesse sentido. E ali ele cria um jantar na casa de Mateus, onde Jesus, participando daquele momento, faz uma ponte entre a figura de Pedro e alguns outros que estavam seguindo Jesus,
já observando, apreciando, e Mateus e a sua família. E ali ele conta, num momento oportuno, a parábola do filho pródigo. Então o Zeffirelli segue assim, uma coerência muito grande a respeito dos acontecimentos e ajuda a gente a perceber a importância e a gravidade do momento. Uma coisa muito significativa nessa adesão de Mateus ou Levi, como já comentado aqui, a esta causa, que a gente percebe essa disposição dele passar a viver de uma maneira diferente. O João comentava que é possível até que não tenha sido assim dessa maneira, nesse bate-pronto. Ali está resumido. Mesmo assim, né, a gente percebe que, tendo havido alguma hesitação, alguma reflexão, o fato principal é a sua adesão a este movimento. E isso que é significativo para a gente, onde ele abandona aquele tipo de vida. Eu não diria abandonar a profissão propriamente. Não há uma referência de que ele abandonou profissão, mas aquela forma ou a maneira como ele vivia aquela profissão, aí com certeza. Assim como aconteceu num outro momento com outro publicano, né, onde também Zaqueu, que aqui estamos falando, né, de Zaqueu especificamente, o outro publicano, onde ele também mudou a sua forma de vida. E não há uma referência de que ele abandonou aquele trabalho, aquela tarefa, porque todo trabalho é digno. Mas a gente precisa perceber como a gente age diante do trabalho, da tarefa que estamos realizando. Se é uma tarefa profissional, onde dali tiramos o sustento da nossa vida, mas de que maneira estamos exercendo essa função, essa tarefa? Estamos usurpando os bens de outras pessoas, exagerando, cobrando demais, diminuindo a qualidade de vida das pessoas por puro interesse, por ganância? Aí é uma distância grande, mas não propriamente a profissão em si. E Mateus, ele reformula provavelmente a sua maneira de viver. Se havia exageros, ele naturalmente deve ter corrigido isso, assim como acontece com o Zaqueu. Então a gente percebe ali uma adesão de Mateus para uma causa nova, uma forma nova de viver, uma causa nova de sentir a vida, e a partir daquele momento integrar um grupo de pessoas que iria mudar, né, trazer uma nova visão da vida para as pessoas que tivessem contato com esse conteúdo, que a vivenciassem em si mesmas, para que, percebendo a vida sob um ângulo diferenciado, pudessem colaborar na transformação desse mundo. E isso é uma tarefa árdua, difícil. São 20 séculos decorridos da presença de Jesus e desses homens aqui no mundo, e o mundo ainda não se cristianizou. Ou pelo menos o mundo que se diz cristão, né? Não digo que todas as pessoas tenham que ser cristãs ao mesmo tempo. Claro que isso não acontece. À medida que a gente vai compreendendo o valor de um ensinamento que modifica a nossa vida, a gente passa a aderir a esse movimento. Mas isso também leva um tempo para que a gente possa viver plenamente esse ensinamento em nós. E o mundo que se diz cristão ainda não se cristianizou. Como ensina nosso querido Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá pela questão 930, quando é falado a respeito da maneira como as pessoas agem diante das outras que passam necessidade, e a resposta que os espíritos superiores nos dão é a seguinte, é que no mundo regido pela lei do Cristo, ninguém morre de fome. E a gente olha o mundo cristão, principalmente no sentido histórico, para a gente pegar todo o processo onde os homens passaram a aderir o conhecimento cristão e o que eles fizeram desse conhecimento. Até chegar à atualidade e percebermos aí ainda uma grande confusão, uma distância ainda grande desses princípios fundamentais que o cristianismo nos convoca a viver. Não para mostrar para o outro somente
mas viver em si mesmo esse princípio cristão. Ou seja, modificando a nossa vida, modificando a nossa forma de relacionar-se com a vida e com tudo o que existe nela, principalmente as pessoas. Então, quando Mateus adere a esse movimento, a esse conhecimento, ele modifica com certeza a sua vida, a sua existência. Mesmo que compreendamos que ele era um espírito que veio com esta incumbência junto com os outros, antecipadamente sabendo que iria realizar isso. Mas na prática, às vezes as coisas se tornam diferentes, porque ninguém precisa ser perfeito para realizar uma coisa boa, mas a gente vai desenvolvendo a perfeição à medida que a gente adere às coisas boas no nosso comportamento e nos nossos sentimentos. Aí a gente conquista uma evolução maior. Como já foi comentado pelo João, falando a respeito de Judas. Ele não estava ali, não foi convocado para trair Jesus, ele não nasceu para trair Jesus. Mas nele havia uma propensão, uma possibilidade, e ele acabou vivenciando-a neste sentido. Ele teve uma grande oportunidade de fazer diferente e não conseguiu naquele momento, mas com certeza conseguiria no futuro. Então, estar pronto ou estar preparado para modificar a nossa maneira de ver, de sentir, de viver, é uma grande tarefa. E cada um de nós vai passando a fazer parte disso à medida que a gente ouve esse chamado e passa a integrar um movimento que vai, pouco a pouco, modificando o mundo. Até que um dia todo mundo vai ser transformado pela maneira diferente que Jesus traz para nós de encarar as coisas e as relações com os seres humanos. É algo maravilhoso realmente quando a gente para refletir sobre estes assuntos que são tão atuais e que nos proporcionam, uma vida melhor, não só para si, mas para todas as pessoas. Muito bem, muito bem. É fantástico esse debate em que nós apresentamos, claro, os nossos pontos de vista, sempre baseados na doutrina espírita, em que nós possamos retirar do texto que nós estamos estudando hoje. Estudamos o chamamento de Levi, que vira Mateus, como já explicamos, e esse chamamento, nós começamos a falar alguma coisa, mas eu queria aprofundar um pouco mais nessa questão. Cada um de nós tem o seu momento, ou os seus momentos. Muitos de nós têm vários momentos desses. Não é Jesus pessoalmente vindo, nos chamando, em que nós estamos numa vida, digamos, não muito correta, para não dizer errada, mas não muito correta, e nós então atendemos a esse chamamento, ou a esses chamamentos. Quantas e quantas vezes nós, ao ouvirmos alguém falar a respeito dos ensinamentos de Jesus, falar a respeito da doutrina espírita, nós sentimos aquele calor, aquela coisa gostosa dentro da gente, falando assim: olha aí, é isso que você precisa fazer, isso é que é bom para você, é assim que eu quero que eu fique, dessa forma. Eu me lembro até de uma vez que eu li, a primeira vez que eu li o livro Paulo Estevão, e é um livro tão envolvente, tem um magnetismo tão grande, que eu fiquei durante um bom tempo, ou eu ficava, toda vez que eu lia e uma parte, eu ia avançando na leitura, eu ia me emocionando, eu ia sentindo aquilo que estava acontecendo no romance de Nosso Emanuel. E é isso, é assim, é envolvente, são coisas que vão acontecendo na nossa vida. E, por exemplo, uma doença que vem, a gente consegue vencer essa doença, sim, por que não? Quando a gente consegue vencer essa doença, a doença, por mais insidiosa que possa ser, pode sim ser vencida, óbvio. E claro que nós temos que dar a prioridade, tem que ser o espírito, nós somos espíritos,
E quando nós falamos em prioridade ao espírito, é a moral. Nós precisamos crescer moralmente, nós precisamos nos melhorar moralmente, porque ao melhorarmos moralmente, o que vai acontecer é que toda a consequência será benéfica para o nosso perispírito, para o nosso corpo físico quando estivermos encarnados, e vai sendo dessa forma cada vez melhor. Então, quando nós passamos por um momento desse e sentimos uma nova oportunidade que Deus nos concede, a gente fica mais cheio do chamado Espírito Santo, né? Dessa centelha divina que está dentro de nós, dessa força que nos impulsiona adiante. Eu tenho certeza que é assim contigo, minha irmã, é assim contigo, meu irmão. Eu tenho certeza que cada um de nós, passando por alguns momentos complicados, a gente começa a se voltar realmente para o bem, para a moralização. E ao nos voltarmos para essa moralização, para esse reino de Deus que está dentro de nós, que é exatamente essa proposta de Jesus, de voltarmos para dentro de nós, olharmos e falarmos, eu preciso fazer isso. E a gente sente realmente essa coisa gostosa e sente que a gente está no caminho certo. E cada vez mais a gente se fortalece. A verdade é essa. A gente se fortalece com as coisas que acontecem conosco. E o mundo é assim. A gente vai vivenciando, vai mudando, vai melhorando. E a gente nunca pode esquecer que por trás disso tudo tem realmente Deus, tem Jesus, tem os nossos bons amigos espirituais que sempre estão conosco, nos ajudando. Bom, mas vamos passar aos recadinhos? Queremos agradecer em primeiro lugar aqui o Alcinei, nosso amigo Alcinei, mandando alguns recadinhos para nós. A Sheila, nossa ouvinte Sheila, bom dia, programa abençoado, que Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós. Obrigada, diz a Sheila. E Sheila, nós é que agradecemos, viu? É muito importante contar com a ajuda de cada um de vocês. Muito obrigado. Aqui a nossa irmã Marinalva também mandando seus recadinhos, mandando boa noite, Jesus te abençoe, obrigado minha irmã. A Ana, nossa irmã Ana, aqui fez várias perguntas, mas como não tem a ver exatamente com o programa, a gente não vai trazer as perguntas. Só o recadinho aqui que ela manda, vocês só leem o Novo Testamento? Não leem a Bíblia toda não? E a gente respondeu para a Ana, claro, diretamente, mas respondemos aqui também no programa. Nós nos baseamos no Novo Testamento e algumas partes nós pensamos, nós pegamos lá do Antigo Testamento, mas o nosso propósito é estudar o Novo Testamento, aqui no programa A Consolação de Jesus, estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Tá bom, Ana? E lembrando o que disse o nosso Camões, cessa tudo quanto a antiga musa canta, que um poder mais alto se levanta. A Ana também faz uma pergunta, o que quer dizer reforma íntima? Realmente, nós do movimento espírita falamos tanto em reforma íntima, né? E a gente não explica para pessoas que às vezes estão chegando aí do protestantismo ou de outras religiões e não tem essa cultura. A reforma íntima é exatamente a reforma de nós mesmos, a melhoria de nós mesmos, é o que nós acabamos de falar sobre a evolução moral, né? Nós precisamos realmente evoluir moralmente, nos melhorarmos, sermos bons, sermos verdadeiramente cristãos. E, tirando isso, minha irmã, tudo, digamos assim, floreio, tudo maquiagem. Nós precisamos ser cristãos intimamente, cristãos lá dentro. Tá bom? Obrigado, Ana. Um abraço. Estou aguardando aí suas perguntinhas. Mandar um abraço para o nosso irmão Sidney, lá de Irajá. A Márcia Padovani também. Muito obrigado, Márcia. Mandar também um abração para Carlinda, nossa Carlinda da Costa. Muito empenhada em aprender verdadeiramente. A Elisa de Campo Grande também. Pedro César, Naila Leal. E tantos irmãos, a Tércia de Nelópolis também, tantos e tantos irmãos que
nos ajudam aqui com esse programa A Consolação de Jesus. O nosso tema da semana que vem será sobre Jesus come com pecadores. E é muito interessante, está em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 13. Vamos então agora elevar os nossos pensamentos a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, tão bom, Senhor, é tão bom, Senhor, perceber que tantas e tantas vezes Tu passas à nossa frente e nos chamas, me segue, vem comigo. E tantas vezes, Senhor, nós tapamos os ouvidos, fechamos os olhos, deixamos de realmente Te seguir, e essa, Senhor, é a melhor solução para cada um de nós. Essa, Senhor, solução de seguir os Teus ensinamentos, observar os Teus exemplos, perceber que tudo o que Tu nos passas é para o nosso bem. Nós não temos um amigo melhor do que Tu, Senhor. Tu és o nosso amigo, és o nosso melhor amigo. Melhor do que nós somos para nós mesmos. Tu, Senhor, és aquele amigo que dá a sua própria vida em favor de nós, como Tu dissestes. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida em favor dos seus amigos. Tu nos chamas de amigos, Senhor. Nós, verdadeiramente, ainda não somos Teus amigos, mas Tu certamente és nosso amigo, porque Tu queres o nosso bem, muito mais até do que nós, porque nós vivemos de vez em quando, fazendo coisas que prejudicam a nós mesmos. Por isso, Jesus, obrigado pelo Teu amor, obrigado por não desistires de nós, obrigado por estares sempre ao nosso lado, nos incentivando e nos amando. Que a Tua luz e a Tua paz seja com cada um de nós, Senhor, agora e para todo sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Terra, planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações. Através das provas, expiações, pouco a pouco evoluir. Viver Seu Evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de Você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá